Salve, senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso podcast Ironias da Corrida. Esse que vos fala, Joelson Souza, do Instagram, Corredor Irônico. Estou aqui com meu parceiro, meu irmãozinho, Joãozinho, J Maradona. E vamos para aquele episódio que não poderia ter outro tema essa semana, a não ser uma depressão pós-maratona do Rio, hein? Cara, isso porque você foi, né? Quem não foi também tá vivendo a mesma coisa. Mesmo no hino, a sensação é a mesma, Mesmo né? no hino, a gente fica naquela coisa, porra, sabe? Acabei uma série, tá ligado? Quando você tá acompanhando uma série, ela acaba. O que que eu vou Órfão, né? fazer agora? O que que eu vou fazer? Vou acompanhar quem? Vou assistir qual Fazer Reels? o que Vou da ver qual vida? post? O que que essa galera que tava no Rio tá fazendo hoje, tá ligado? Perdi meus personagens preferidos. Total. O problema de quem foi para a maratona é que já receberam um e-mail com lote especial para você se inscrever em 2027, tá ligado? Nessa hora que a Da... emoção fala mais alto. Essa foi a galerinha da maratona, né? Essa foi a galerinha da maratona. Só a maratona que abriu, né? Todo mundo, se você se inscreveu no 5 km, você recebeu um e-mail da maratona, porém, a inscrição antecipada em um lote especial é só para os 42 quilômetros. Caramba. E, bom, então vamos lá, né? Vamos começar do começo, nosso podcast. Vou agradecer aí aos nossos apoiadores. Sempre bom estar com vocês. Infelizmente não tivemos o nosso encontrinho lá no Rio, mas bastante gente encontrou com o Joelson. Sim, Acompanhei de sim. longe, fiquei com vontade de estar junto, mas ainda bem que a gente tem um chat GPT, pelo menos nas fotos eu consigo me enfiar. Isso é o de menos. Isso é o de menos. Isso eu Então, resolvo, né? esse eu resolvo. Valeu aí quem tá com a gente no Apoia-se. O link tá na descrição do episódio. E agradecer também a nossa querida Dobro que tá com a gente. Mais uma semana de promoção. Viciadas em promoção. Viciada em promoção, hein? Não Ah, cansa de ter não promoções a cansa. dona Dobro, hein? E dá ainda para colocar o nosso cupom Ironias para ter mais 10% de desconto ainda. E agora, bora lá. Já só falar para você, afasta um pouquinho o microfone que a respiração tá assustando nossos ouvintes aí. Ah, cara, eu tô emocionado ainda, né? É difícil você voltar pro Imagino, episódio depois da imagino. Maratona do Rio. E é É difícil difícil voltar você para vida conter a real também, né? respiração. Porra. Cara, trabalhar, cara, segunda-feira, meu Deus do céu. Voltar para a vida real é difícil Por demais. essas e outras, a gente tem que acabar com o capitalismo, cara. Exatamente. Mas eu vi alguém falando, acho que foi a Ju Coso, falando assim, cara, quem participou da Maratona do Rio, especialmente quem fez a Maratona do Rio, poderia ter um atestado para meter na segunda-feira, tá ligado? Pô, era o mínimo que eu esperava. Cadê essa sociedade que não entendeu ainda? Não estamos na época do wellness? Na época do É, wellness agora? Saúde, pá, vida saudável. pô, os caras Então não poderia, querem né? acabar com a escala 6 por 1, caralho. Para Exatamente, permitir que os exatamente. CLT consigam ter mais um dia de lazer e possam desenvolver sua vida também. Exatamente. Então, assim, cara, eu acho que seria muito importante se a gente tivesse esse dia a mais para dar pelo menos aquele, olha, beleza, acabou. Você tem 24 horas para recuperar o seu mental, preparar para voltar para a vida real e pau na máquina. Mas vamos lá. E aí, cara, como é que foi? Conta para nós. Você que Cara, tava lá em loco. Maratona do Rio esse ano foi absurda. Ah, mas todo ano a Maratona do Rio cresce. É, todo ano a Maratona do Rio consegue se superar. Mas esse ano eu acho que o negócio realmente entrou no jogo de Major. Assim. Eu E aí eu estava com queria a só fazer um gêmea. comentário em relação a isso, né? Você estava lá, então você viu o que aconteceu, mas eu acho que em relação à galera da comunicação, tá ligado? Em relação aos posts, aos rios, à filmagem, aos vídeos, à divulgação, a toda essa parte de que quem não tá lá enxerga da maratona, tá ligado? Cara, isso daí em relação ao ano passado, né? Assim, é uma galera que trabalha demais, cresceu bem a equipe esse ano, pelo que eu vi, né? Mas esse ano o bagulho foi assim monstruoso de produção de conteúdo
Tipo, esse ano Além do, passado tinha né, sido foda, tipo, como é que os caras conseguem se superar ainda, entendeu? esse ano foi monstruoso, cara. É assim, a chuva de maratona do Rio, eles estavam parecendo a Cazé TV, tá ligado? Que posta 15 reels É, por hora, entendeu? E, e isso é muito doido porque, assim, você posta porque você tem que postar também, né? Você não tá inventando conteúdo, não tá forçando a barra. e não, e é isso, cara. Eu acho que a cidade abraçou como eu nunca tinha visto. É, a Maratona do Rio, ela conseguiu ditar a tendência do final de semana na cidade. Então, várias marcas que não estavam diretamente relacionadas, que não são patrocinadoras, que não têm relação com a Maratona do Rio, fizeram diversas ações no final de semana. O número de pessoas nas ruas esse ano foi absurdo. Eu nunca tinha visto a quantidade de gente que eu vi, tanto na meia maratona como na maratona. Para você ter uma ideia, eu recebi uma proposta de uma publi, de uma parceria, na verdade, né, que eu terminei não conseguindo fazer. Fiquei triste por isso, de uma hamburgueria aleatória, cara. Tipo, uma rede de hamburgueria do Rio, viu que eu era do time Porra, da que top, maratona, bicho. me mandou. E que pena. Porra, eu cheguei lá na sexta-feira, aí eu respondi para eles que na sexta eu tinha disponibilidade, mas eles não conseguiram ajustar a tempo, me fizeram uma proposta para eu fazer a ação no sábado. Aí eu falei, cara, tipo, no sábado impossível, não tinha condições, já tinha. A agenda já estava toda fechada com a maratona e terminei não conseguindo ir. Mas para a gente ver como é que o negócio capilarizou em todos os sentidos, entendeu? Sim, sim. Então, E esse olhar da galera pro time da maratona também, né? Por quem são os sim, caras sim. ali, quem que eu posso contatar para poder também fazer minha marca estar presente. Total, e é isso, né? Que é isso que eu falei, tipo, era uma rede X de, sabe? Tipo, não tem relação nenhuma a Maratona do Rio, tá Não, ligado? isso é doido. Isso assim, Não perto é. dos últimos anos, ainda mais sabendo assim que nem você, né? Já faz parte do time da maratona há alguns anos. Esse tipo de contato da cidade, ah, procurando assim, tipo assim, porque não é só tô no time da maratona, assim, você se torna alguém também, né, Sim, de sim. interesse, né, para esse tipo de serviço, né, também. Pô, total. E então eu acho que a Maratona do Rio conseguiu criar uma energia na cidade que era impossível alguém falar, não sei, eu não, sabe? Tipo, eu fui na casa de minha irmã, a gente sempre se encontra. E ela falou um negócio interessante que outra pessoa falou que eu não lembro quem, mas tipo, ah, não sei se você viu um post do Zulu, Rafael Zulu, ele fez um Rios muito bom, que era a gente que não corre a maratona do Rio, que sempre quando chega essa época da Maratona do Rio, ele se sentia excluído, tinha vontade de correr, mas isso era uma coisa que só acontecia na Maratona do Rio, que depois passava, Pode crer, né? pode E crer. aí, tipo, meio que fazia uma autocrítica e tal, que porra, né? Tenho que começar a correr, que não sei o quê, vocês são foda, rará. Mas é impressionante como a Maratona do Rio faz isso com a gente. E minha irmã falando que, meu Deus, nem eu sabia que eu conhecia tanta gente que corria, que agora um monte de amigo está inscrito também na Maratona do Rio. Então, Eu vi, eu eu acho que. nesse caminho também eu vi na segunda-feira. Tem um sambista do Rio que eu esqueci o nome agora, que eu sigo, e o cara meteu essa, falou assim, galera, tipo, esse negócio da maratona do Rio é muito louco, cara, eu quero correr também. Eu nunca não É, corro, não faço nada, mas eu quero correr, eu quero a galera gritando, vai, Mateuzinho, Mateus não, vai, porra, foda, voa, moleque, tá ligado? Ele falou, cara, eu quero ter isso aí. Então vocês já estão com bandeira, vocês já têm cartaz, ó, eu vou passar, eu vou sair na rua agora, quem me vê, por favor, me faz sentir um pouquinho do que foi isso aí. Sensacional, bicho. então, acho que o ponto alto foi isso, assim, em relação a todas as questões, né, que a gente viu no ano passado, que tinha aquele rolê de, putz, cara, a entrega do kit deu um problemão, muita gente na fila, 5 quilômetros teve a falta de medalha, né, eu acho que tanto na gestão de crise no ano passado, como na resolução de problemas desse ano, a maratona conseguiu fazer provas redondas, né? Eu não estava nos 5 quilômetros, mas o pessoal falou que foi
absurdo de gente, assim, foi muito maior que os 10 quilômetros, então foi uma prova que já entrou no evento, estudando, tipo, a Maratona do Rio já entrou estudando na porta com 5 quilômetros, bizarro, absurdo, assim, Virou a prova do de aquecimento da quantidade de galera também, gente. né? Além da galera dos 5, virou a prova do É, aquecimento da galera. total. Né? Então, os 10, 21 e 42 também foi redondo. Uma questão que eu estava em dúvida, como é que seria a logística, que era largada na reserva, transfer e tal. Aparentemente, correu tudo bem, né? Você termina tendo precisa, gente, esse silêncio foi eu pensando, tá? Você precisava se organizar logisticamente muito melhor, porque no transfer, tipo, o transfer saía 3h20 da manhã. Então você tinha que acordar 2h pouca para você largar às 6 horas da manhã. É uma outra logística. Ah, mas isso é foda, gente. Isso não é nada perto do que todos os majors fazem, que é isso mesmo, tá? A galera que vai Pega correr meio Nova de Nova York. York, porra. Então, a O cara pega o busão galera às vai 5 com. para correr às 11. Exatamente, você tem que ir com a sua mochilinha com lanche, porque não é pré-prova, você precisa comer mesmo, tá ligado? Que você vai ficar Exato. 2 horas Um café esperando. da manhã, tá ligado? Então isso foi assim, muito foda, a energia da galera durante o percurso, em especial, falando da maratona, né, na segunda parte, porque a primeira parte, como é a Praia da Reserva, você vai pegar um visual irado, foda, assim, muito bonito, praia, praia, praia. Mas você não vai ter público, né? Até porque, enfim, era muito cedo, ali não é uma área que tem um trânsito de pessoas, né? Não é muito residencial e tal. Mas, cara, você chegou ali em São Conrado, sentido Leblon, foi um negócio assim impressionante, impressionante, impressionante. O pasteleiro Marcel, ele fez até um Reels, né, falando da quantidade de lixeiras que ele viu durante o percurso, isso também me chamou a atenção. Lixeiras e banheiros, né? A gente sempre falou aqui, eu sempre, quando posso, falo que toda a prova deveria ser como a Maratona de Lima, que foi a primeira prova que eu vi fazer isso, que era ter banheiro em todo ponto de hidratação. Toda prova devia ter isso. Não dá para economizar dinheiro em banheiro. E tinha muito banheiro, cara. Tipo, todo ponto de hidratação tinha banheiro e era muito, entendeu? Porra, mais o que? Mais o que? Vai perguntando aí, João. Só antes de continuar nessa parte aí do que foi a prova, você foi para a largada com transfer? Não, fui de Uber. Foi Cara, de Uber. Então, eu ia perguntar justamente essa parte, assim. Para quem não pegou o transfer, a chegar até a largada também foi tranquilo, pelo que você conversou com o pessoal, pelo que você fez. É longe pra caramba, ficou caro. Qual que é esse outro... para quem não pegou o transfer, como que foi chegar até lá? Não, assim, Tem metrô até lá? Não, Essa nem se parte eu não tivesse por conheço causa do direito. horário. Não tem metrô, não existe metrô para lá, mas mesmo que tivesse, a gente não usa o metrô na maratona por causa do horário, né, da largada. Mas veja, o valor do transfer era R$ 110. Eu paguei 105 de Uber, então o preço era o mesmo. A questão do transfer é uma questão de segurança e garantia, certo? Então você vai ter um transfer, você vai ter certeza que vai ter um transporte que vai estar no horário que vai te deixar lá. Uber é loteria. Ah, mas você pode fazer aquela reserva da Uber? Pode, mas, gente, ainda assim é loteria. O cara pode passar mal, sei lá, tá ligado? Você pode ter que pensar nos cenários. Eu tinha duas escolhas: correr risco ou acordar 2 horas antes. Gente, eu vou correr risco sempre se eu tiver que acordar 2 horas antes. O cara que reserva hotel no dia que chega na cidade. João, sou eu, entendeu? Esse cara que vai correr risco, cara. Fácil de adivinhar. Você acha que eu vou acordar 2 horas da manhã? Não vou, cara. Eu acordei. Não tem esse lado precavido. Não, jamais. Eu acordei 3h30, eu acho. A galera já tava no trânsito ainda pro lugar. Sim, pode entendeu? crer. Sei lá, tomando seu cafezinho de boa. Porra, né? Como é que foi a minha ida? Foi tranquila, mas eu cheguei em cima da hora. Eu poderia ter saído muito mais cedo também. Por exemplo, os trânsitos estavam saindo 3 horas, 3h20. Eu poderia ter colocado um Uber para 4 horas, mas bora viver com a emoção, entendeu? Bora chegar aquecido, né, na adrenalina. Mas cheguei, foi tranquilo, assim, o Uber deixava você por trás, né, porque a reserva, ela tem
um lago, né, que você precisa, se você quiser ir para o final da reserva, você não consegue cortar no meio, você precisa pegar ali, eu acho que a Avenida das Américas toda, e chega no fim da largada. Então foi maravilhoso, porque o Uber te deixava onde era os guarda-volumes. Então, se você fosse deixar alguma coisa, Legal. você já deixava no guarda-volume e ia para a última onda e ia avançando onde fosse a sua largada. Então, nas chegadas também eu não conheço ninguém que perdeu chegada, que teve problema. Agora sim, gente, é a organização de cada um. Um cara estava comigo, eu estava com a largada avançada, então eu poderia largar às 5h30. Mas eu larguei, 5h45, que foi 5h30 foi a elite, 5h45 a largada avançada. Eu acho que eu larguei 6h10 porque eu larguei com o pessoal da assessoria. Aí tinha um cara junto comigo que era da onda A, então ele corre bem, né? Ele deveria ter largado, sei lá, 6 horas ou 5h55. E ele estava reclamando que estava sendo difícil chegar lá na frente. Eu, tipo, meu lindo, não era nem para tu estar É, aqui. Você tá reclamando da exatamente. logística de largada, tá ligado? Seria tipo eu Não, chegar não. atrasado e reclamar que, porra, se chegasse Se cedo não ia estar. deixasse você largar, tá ligado? Chegou atrasado no nem deixasse entrar, tá ligado? Porra. Mas então, em relação à logística da largada, foi algo que deu certo. Foi algo que deu certo. Questão de problema de baia, essas coisas também, muvuca. É muita gente, né, bicho? Não sei Não, se mas compensa. zero. Inclusive, a largada da meia maratona também foi muito pontual, certo? Essa largada também foi pontual também, assim, não teve nenhum problema de baia, de organização. Nesse sentido, eu acho que a logística que foi organizada foi tranquila. Em relação aos 21, eu estou falando que o horário foi ok. Eu não sei como é que, porque eu não estava Aham. lá na largada, mas pelos amigos que eu acompanhei, todo mundo largou no horário que disse que iria largar, né? Então o Garmizinho estava lá dando horário ok. Ah, você conversou com bastante gente, você filmou a galera. Eu vi que você soltou alguns rios com história e tal. O que você descobriu de bom nesse meio da maratona que você fez, de história legal que você encontrou? Quem que você trombou da hora? Cara, pô, teve um cara que eu postei no Stories, né, que fez a maratona pulando corda. A gente Esse eu não tinha vi. visto, a gente tinha visto um cara que estava correndo uns 10 quilômetros. Depois eu falei, mano, por que eu não perguntei para esse cara se era a mesma pessoa, tá ligado? Porra, um cara maravilhoso Talvez seja. que eu conversei na prova também, foi o Chris Brown, ele que é um atleta PCD. Eu encontrei ele no ano retrasado, correndo uns 10 quilômetros. Ele sempre vai fantasiado de Superman. E E aí clássico. Esse cara eu. é famoso. É famoso do Ceará, e aí eu perguntei para ele, né, pô, como é que era a sensação, né, de estar mais uma vez na Maratona do Rio. E é engraçado que ele sempre vai, a prova que ele ama é a São Silvestre, tá ligado? Que, enfim, é a São Silvestre. Ele fala, tipo, cara, a única coisa é que você tem a mesma emoção de estar na São Silvestre quando você está na Maratona do Rio. Não, Que não a sei o vibe é quê. muito foda. É. Pô, uma coisa que eu vi muito, João, até lembrei de você, cara, nos 10 quilômetros, muita gente correndo os 10 quilômetros de carrinho, cara. Com crianças, Pô, não que eram com legal, bebês, eram bicho. com crianças Caralho. maiores, né? Tinha um cara que, inclusive, estava correndo bem, passou por mim assim. Eu nem Boa consegui também. conversar com ele, só dei Esse aquele carrinho já tem essa sprint. dinâmica. Eu dei aquele sprint para fazer a filmagem. Tinha uma menina também, uma mulher, na verdade, que estava com a criança do lado. Mas tinha muita gente, cara. Isso também foi impressionante. De pessoas que eu vi com carrinho de bebê. E eu acho que o número de PCDs nos 10 quilômetros também foi alto. Imagino que nos 5 também, entendeu? E aí eu vou falar uma coisa, bicho. Olha, quem corre com carrinho, especialmente se for mulher, mas homem também, bicho. De criança pequena, olha, tá de parabéns, porque, cara, retomar uma vida de rotina, de fazer exercício, de conseguir encaixar treino, planilha, com criança, cara, e toda essa mudança de vida que você acaba passando por causa de filho, tá ligado? Isso aí é muito difícil, tá ligado? É muito difícil.
Então, se você vê alguém que tá de carrinho correndo, que tá treinando, e crianças ali, sei lá, 1 ano até 2, vamos falar, depois acho que os pais acostumam como que funcionam as coisas. Espero. Isso é uma expectativa, que as coisas melhorem depois de 2 anos. É o que eu desejo para mim. É o que eu desejo pra mim. Cara, assim, é de bater palma, tá ligado? Porque a sua vida fica maluca, cara. Eu tenho até vários rios, até postei ontem. Vou aproveitar meu tempo vago quando a criança dormir, tá ligado? Vamos, o marido falando pra mulher lá, vamos aproveitar o tempo quando a criança dormir pra gente fazer alguma coisa. Fazer o quê, cara? É olheira, exaustão, cansaço, casa pra É arrumar, aproveitar para rotina, dormir trabalho. também. O maior lazer vai ser Então, esse. então, assim, quem consegue, de verdade, assim, quem conseguiu voltar, quem conseguiu pegar o ritmo de novo, quem conseguiu encaixar ciclo de treino e tentar o mais próximo daquela normalidade que tinha pré-filho, tá ligado? Olha, parabéns. Então, todo mundo que correu a maratona do Rio, qualquer distância que seja, com carrinho, ó, você tá de parabéns. Se não tinha carrinho, mas você tem filho pequeno que se abraçou na largada, na chegada, parabéns também. E conseguiu Porque fazer é outro grau de complexidade, além de outros muitos que a gente já enfrenta aí no dia a dia. Pô, vou te fazer uma pergunta, mas antes disso, entrar na temática do Reels que viralizou, né? Da estrutura de segurança que a Maratona do Rio fez para impedir que os pipocas entrassem no funil do pórtico. O negócio massa é que os caras fizeram realmente um trabalho muito bom. Geral estava sendo bloqueado, não estava passando, né? Então, o filmmaker não podia entrar, a pessoa acompanhando não podia entrar, mas as crianças, os caras estavam deixando os pais Isso é e as foda. mães entrarem com os filhos para cruzar o pórtico. Então, Isso é foda. né, um pouco ali de sensibilidade da Maratona do Rio com esse aspecto, né? Você falou Exato. isso, eu É um lembrei. Eu ótimo critério lembrei. de exceção, tá ligado? Ótimo critério de exceção, É, porque você sabe que não vai dar nem problema. Você não vai ter aquela coisa de superlotação, né? Ou de muvuco, ou de gente atrapalhando, ou de gente catando medalha que não devia, tá ligado? exato, Então, exato. acho e, cara, isso aí, eu imagino que chegar lá com o filho no colo, ou abraçado, de mão dada, seja uma das sensações muito fodas Porra, que existem. foda. Mas eu ia perguntar, Júnior, como é que tá para você essa sua vida, essa sensação de não ir para a Maratona do Rio, de tentar se Cara, organizar, como é que tá o olha, Joãozinho? Eu estou te fazendo essa pergunta porque muitas pessoas me perguntaram. Oscar mandou um como abraço para você, eu encontrei com ele, ele falou, pô, região, será que ele vem ano é que gente vem, boa, que não sei o gente boa. quê, gente boa demais, fez o desafio, parabéns, Oscar. Maluco também, Correu maluco. todas Esse as aí, distâncias. depois que começou a inventar as longas distâncias, não parou mais. É um viciado. É, É um vício bom. Cara, tá muito difícil, bicho. Tá muito difícil, assim, conseguir colocar uma rotina de treino, conseguir encaixar uma sequência, tá ligado? É muito esporádico, aquela tentativa 1 milhão de recomeços, tá ligado? Mas sempre tentando fazer 1 milhão e um se necessário. Mas, de verdade, o nível é que assim, o Joaquim fez 1 ano, então já é uma outra realidade agora, né? Mas é uma realidade que, inclusive, exige um condicionamento físico maior, né? Porque o bichinho está se apoiando, está começando a andar, não descansa, tem uma energia violenta, não dorme mais de dia e vai para lá e para cá. E você tem que fazer os 35 mil agachamentos por dia para pegar ele. Mas, inclusive, ele adora que se você faz um agachamento com ele nas costas. Então, você que lute, entendeu? Mas é e muito ele vai difícil, seguir cara. adorando e cada vez ele vai estar mais pesado, tá ligado? Pô, ele já é um kettlebell, mano, de 10 quilos. Você tá maluco. Daqui a pouco Mas é muito difícil. É difícil. E em relação à Maratona do Rio, o ano passado eu fiquei chateado. Bom, ano passado também. As duas situações de ir, não dava para ir o ano passado porque a Débora estava grávida, então a situação foi mais difícil é. ir. Ano E passado esse tava. ano não dava para ir porque assim, eu Não, conseguiria ano ir passado tinha sozinho. terminado de nascer, não? Então, Ele já fez verdade, um ano. verdade. Ano passado é bebê pequeno, Ele tava com maluquice meses, por possível. isso que você não foi. É verdade, eu viajando aqui. Então, assim, é maluquice, não dava para ir mesmo, poucos meses, estava com 1 mês, nem isso. É? E então esse ano daria para eu ir sozinho, entendeu? Mas sozinho não tem por que ir, bicho, sabe? Não faz o menor sentido. Eu indo Não. sozinho, a gente não tem rede de apoio em Marília, né? Porra, eu indo sozinho ia sobrecarregar a Deb, nós dois estamos trabalhando agora, sabe? Eu ia ter que Não, voltar eu do Rio acho que aqui não direto para dá pra encaixar. Uberlândia. Então, assim, não ia fazer sentido, sabe? Só para eu poder curtir um rolê sozinho
Aí começa a situação, tipo, não tem porquê, nem eu ia achar gostoso, né? E as pessoas que não sou eu perguntaram do Joaquim. Então, então, assim, Joaquim tem que ir, sabe? Então, a ideia foi optar por não ir, acompanhar de longe. Fiquei triste, né? Fiquei chateado mais uma vez. Mas esse ano eu estava um pouco mais consciente de que, o ano passado realmente não dava, então nem era uma opção. E Esse ano eu nesse tava ano mais assim, também, eu né? fui acostumando com a ideia, entendeu? Falei, pô, não Sim, dá sim. realmente, pô, tentamos, daria para ir. Daí falou, vai, velho, mas não faz sentido, né? Ah, Realmente não teria e, sentido. e também tá assim, e sem conseguir encaixar um rolê de treino, eu vou fazer o quê na maratona? Vou sofrer, entendeu? A ideia agora a maratona é da hora para de festa, né? Você vai sofrer na longa distância, mas eu queria fazer um 5 e 10 gostosinho e tal. Então, tudo já começa a ser planejado para o ano que vem, né? Para ir correr com o Joaquim. Já tem outras pessoas de outras maratonas do Rio já, né? Que a gente vai conhecendo, que também tem filho pequeno, que também vão pela primeira vez com bebê, né? Com criança pequena. Então a gente vai tentar fazer esse bonde do carrinho aí, entendeu? Vamos deixar de ser um carrinho isolado por ali, e aí vamos ver como que a Maratona do Rio recebe uma certa sugestão aí para a gente poder colocar mais um bloco de pessoas comemorativas Tem nesse quinto ano. que, junto com o pessoal lá da Corrida do Pilé, entendeu? Exatamente, a gente pega ideias boas e a gente copia É, mesmo. Nem cópia, não é nem adaptação. Vai copiar sem nem que seja uma cópia de um grupo isolado para entrar na prova e fazer uma coisa legal. Que eu não, acho que é bom, sabe? e A às gente vezes fica, a gente tem filho, a gente vai. quer deixar o bom exemplo, tá ligado? É muito doido isso, cara. Você começa a falar assim, porra, eu gostaria que meu filho fizesse um tipo de esporte e tal, que é uma coisa que eu tive quando eu era criança, mas não era aquela coisa, olha, você tem que fazer um esporte que é bom, toda essa consciência da coisa, né? E já que a gente aprende na vida que é importante, né, que é necessário para muitas coisas, então esse é um tipo de coisa que eu gostaria de passar para frente. Então nada mais justo do que já enfiar o moleque no meio da bagunça, que ele gosta de bagunça, Não, inclusive, né? e é isso, né? Já entender o esporte como uma brincadeira e já ter essa questão da qualidade de vida como um hábito Exatamente. cotidiano, né? Não ser um negócio a mais que você precisa se desdobrar para, tá ligado? E eu acho Exato. que, em especial, quando a gente pensa em criança, né? A gente fazer a criança compreender, né, o esporte como algo lúdico e estar ali no dia a dia delas, não tem coisa melhor, né? Mas e para você, assim, sua rotina é fodida, né? Quem não sabe, João termina não Minha rotina é fodida. trabalhando apenas na cidade dele, então tem que se ferrar, se fode, viaja, não sei o quê. Como é que tem Eu sido, faço né, assim, 24 motivação horas no para voltar a ônibus. treinar regular, até para essa questão que você falou mesmo, né? Tipo, você vai ter, meu filho, que voltar a treinar regular para dar conta de Joquinha, tá ligado? Não é nem pela corrida, Exato, né? nada. Isso tem sido a maior motivação, na verdade, tá ligado? Motivação, né? Essa coisa de, cara, não, você tem que dar conta, entendeu? Assim, É, nessa meta diária. Quero propiciar as melhores situações para meu filho. Isso, inclusive, tipo, eu preciso ter condições, né, físicas, de condicionamento físico, para que a gente possa fazer coisas legais. Senão, mano, não é dor, cansaço, sono, você fica morrendo, né, não tem disposição. Isso aí você acaba limitando muita coisa que o seu filho pode fazer. Então, essa é a maior motivação. E claro, cara, eu vejo essas festas, tá ligado? Que nem foi na Ultra ano passado. Porra, é um ambiente que eu gosto de estar, tá ligado? É um ambiente que eu gosto de estar. Essa coisa de ver a galera feliz, sabe? Essa endorfina, essa festa, essa reunião. Ainda mais pensando em Maratona do Rio, que é uma festa mesmo, né? Que tem muita gente muito animada e muito feliz em estar ali. Tem muita é o coisa Rock in louca Rio ou a acontecendo, Copa do Mundo né? da corrida, tá ligado? Cara, é muito bom fazer parte disso e viver isso, mas viver isso correndo, né? É legal para quem vê, tal, quem vai de fora, quem acompanha, mas a gente já contou várias histórias aqui, já passou bastante gente que começou a correr justamente porque sentiu o clima de quem estava lá vivendo o negócio, tá ligado? É, Então, a gente que já viveu sabe que é bom, sabe aquela coisa boa que vale a pena buscar, de correr atrás. Então, é isso. É 1 milhão de recomeços. Uma hora a gente consegue fechar em uma semana de treino bonitinho, com muita tranquilidade, né? Naquele ciclo quase que do zero. E vamos que vamos, sem cobrança, sem pressa. Só não não, pode mas parar. não, É calma, bom tem que para ter uma maratonista. cobrançazinha assim, porque
Não, uma Isso. cobrança no sentido ruim. Porque cobrança no sentido ruim, Ah, quando tu tá não, mas deixa eu cansado, te falar uma coisa. né? Eu tava conversando com a Físio que essa semana, essas próximas semanas, eu vou dar uma reduzida absurda na corrida. Eu tava sentindo uma dor no pé antes de Montevidéu. E a gente tava conversando assim, tipo, não, então, porra, passou a Maratona do Rio, então sossega, relaxa, e depois vem sem cobrança. A gente tava falando sobre isso, às vezes a gente se coloca nisso de sem cobrança para deixar o negócio. Sim, Então tem sim. que ter uma cobrança Não, não é não. saudável Não, de não. existe um Não, prazo. não tá Não, largado, entendeu? não, não, eu acho que a gente não deve ter as cobranças das redes sociais, tá ligado? Isso não, tá ligado? Agora, Exato, exato. É isso, é. a cobrança é Joaquim te pedindo para agachar. Não, exato. Cobrança é o Amanhã, menino convite querendo. depois da manhã, tá É. ligado? Não, mas é mais ou menos isso, cara, porque assim, eu fico com ele sozinho, né, de quinta de manhã e de sexta o dia inteiro, que eu deve estar trabalhando. E ele gosta de dar rolê, mano. O negócio do menino, ele não quer ficar em casa, Pois não. É é, meter no carrinho, meter na mão na motoquinha que ele ganhou agora de aniversário e vamos pra rua, entendeu? É que o meu carrinho é ruim e as ruas de Marília lá do meu bairro não são as melhores do mundo. não Então, ajuda, assim, né? pra correr, ele ainda vai ter que esperar um investimento aí num carrinho adequado. Mas a gente já dá uns rolezão legal lá, o bicho fica feliz. E mesmo assim, cara, assim, mesmo para dar uma voltinha de meia hora, cara, você precisa tá bem, entendeu? Não E é. faz bem, né? Pra gente, faz bem pra mim, faz bem pra ele. E é muito doido, tá? Assim, é num papo aleatório agora aqui, tá? Para pais e filhos. A conexão de pai e filho só criando necessidade, bicho. Assim, cuida do seu filho, tá ligado? Passe um tempo sozinho com ele. Ah, mas eu não sei me virar. Você aprende. Você não vai deixar seu filho passar ruim, entendeu? E é aqueles momentos que não Exato, tem para quem dá, sabe? Assim, aí você vai criando um laço que é muito foda, tá? Então, pais, participem da criação dos seus filhos. É um papo exatamente, aleatório aqui que é exatamente. coisa boa que a gente tá vivendo. E pais, levem seus filhos para a Maratona do Rio. Pais, levem seus filhos e Maratona do Rio, criem mais oportunidades, talvez, de ativações na própria Maratona do Rio, não na maratoninha, né? De fazer coisas com crianças pequenas. Cara, voltando na Maratona do Rio, Arena, eu acho que foi redonda como ano passado, né? Assim, a Casa da Maratona, como quem acompanhou viu, que a Casa da Maratona virou só entrega de kits. A loja da Adidas foi para a parte de baixo, né? E virou um espaço à parte da Maratona do Rio, que eu acho que para a Adidas foi maravilhoso. Tinha filas absurdas o tempo todo, com pessoas querendo desesperadamente gastar seu suado dinheirinho lá. Gastar seu suado Então, R$ 2.000 no tênis. porra, é. Não, alguém postou quanto sairia o look Maratona do Rio. Corta-vento, camisa, boné, shortinho, meia. Tipo, mano, era R$ 5.000, tá ligado? Não, é muito fora da Se você quisesse realidade. sair totalmente trajado. É, aquele espaço ali, né, de ativações que sempre tem, né? Esse ano voltou a Michelob Com para álcool? sempre teve álcool. Agora sempre uma porcentagem muito É. baixa, né? A Michelob é igual a Depende do cerveja que você com álcool. chama de álcool. Defina álcool. Sabor álcool, sabor álcool. Sabor álcool. Mas não julgo a Michelob, certo? Eles entraram em contato, eu estou aguardando o retorno para ver Não, se eu tá fecho certíssimo. parceria com eles Adoramos você, para. Michelob. Delícia. Porra, Porra, parece a demais. melhor cerveja que existe, João, para a Copa do Mundo, meu Deus do céu, eu não quero outra. Sim, sim. Não, cara, não, mas pós-prova, cara, tu não vai tomar uma Baden-Baden, tipo, IPA, tá ligado? Você vai cair duro, entendeu? Não, tem que ser levinho. Não, e a pegada da Michelob é isso, por isso que ela tem um outro rolê, né? Tipo, você não é uma cerveja que você vai sentar no boteco para fofocar da vida e você vai tomar Michelob, tá ligado? Se quiser levar a gente pra final da NBA também, a gente agradece. Porra, total, total. É... Mas é isso, né? Tinha as ativações das marcas, né? Da Claro, da Gatorade, da Michelob, Itaú. É... Esse ano eu senti a galera mais empolgada no pós-prova, nos shows, né? Então tinha um público maior interagindo com as bandas, palcos, isso também foi muito massa. O clima ajudou bastante. Na quinta-feira choveu, né? No dia dos 5 quilômetros. Na sexta-feira que eu cheguei, o dia estava nublado.
No sábado e domingo, dia lindíssimo, temperatura fria, clima perfeito. Então o Rio entregou tudo, cara. Para quem comprou o pacote de fotos, tá muito bem servido. Pô, e sempre tem aquela dúvida, né? Vale a pena comprar o pacote da Fotop? Não vale? Cara, vale a pena. Eu falei com o pessoal da assessoria aqui da Unic. Você quer uma foto? Mano, você não vai se questionar se você vai comprar pacote. Você só quer uma. Você é a pessoa que sabe decidir uma foto, você compra uma foto. Agora você vai ter que esperar, porque não vai estar disponível foto unidade logo pós, certo? E você vai ter que escolher apenas uma. Tem isso ainda, né? Quem paga o pacote recebe antes, né? Fotos. Cara, compra o pacote. E que eu tava falando com o pessoal, né? Que a gente comentou aqui no último episódio. É... Caralho, deu branco. Ah, sim. Você falou quanto ia gastar, né? Isso aí é uma partezinha de um todo, né? Comparado ao gasto total, para você ter esse registro, e uma coisa que vocês devem fazer, e eu comecei a fazer já, e agora com a sorte da Maratona do Rio, vou organizar para melhorar. Cara, imprimam suas fotos, gente, sabe? Tipo, eu acho que a gente ter fotos impressas, fotos se perdem, né? Só para a gente ir para um último ponto, João. Em 2014, 2015, eu estava trabalhando especificamente com a fotografia e era uma época que o boom dos celulares com câmeras estavam começando, não é nada perto de hoje, mas estava começando. E um fotógrafo, eu acho que era italiano ou francês, ele escreveu um artigo muito bom que era em breve não teremos registro de nossas memórias digitais. E eu li o título e falei que é absurdo, como é que ele fala isso, e aí ele desenvolvia no texto algo que tem muita lógica, que é foto digital, uma hora ou outra você perde. Ah, mas eu estou na nuvem. Você vai perder, entendeu? Você vai perder porque ela vai cair no esquecimento. Nuvem não é o lugar que você revisita como álbum que está na gaveta de sua sala. Você vai perder porque vai estar no notebook, vai dar pau no seu notebook. Você vai perder porque, tipo, eu tenho um backup meu é no OneDrive, que eu tenho 1 TB. Se eu deixar de assinar o OneDrive, eu vou ter que pensar qual a logística eu vou ter para passar isso para outro lugar, então isso vai se perder em alguma hora. Né? Então eu estou nessa missão de imprimir todas as fotos que eu quero que não se percam. E olha que eu sou uma pessoa Sim. totalmente precavida que trabalho com fotografia, tenho 12 backup, tenho isso, tenho aquilo, e eu já perdi um monte de coisa, tá ligado? Então, Cara, a fotos. gente tem um outro ponto ainda, cara, em relação à impressão de foto que eu acho legal. E é inclusive foto analógica, né? Foto impressa, no caso. Que eu vi um post ontem que eu achei muito doido. Mano, as fotos não são reais mais, bicho. A gente tem tanta É, tecnologia para alterar a foto, né? Para colocar preset, para editar, sei lá o quê. Cara, nem é o que você tá vivendo mais, tá ligado? Esse bagulho tá muito doido. Não tinha aquele céu na sua prova, tá ligado? Essas coisas. Não tinha aquele sim, sol nem aquela sim. nuvem em determinada A foto que galera você quer um fez. negócio tão real que torna irreal, É, tá ligado? exato. Tipo, você não tava sozinho naquele trecho da prova. Tinha É. 35 pessoas à sua volta. Não, a parte, mas aí é aquele rolê, a parte, tipo, tenho a minha melhor foto, é uma foto que eu estou só, e a foto que eu estava correndo, pela misericórdia, eu falei, mano, ainda bem que o fotógrafo conseguiu pegar uma passadinha boa Pode crer, o cara e que souber você feito já tá com certo. 5 horas de prova, nesse momento você fica só, tá ligado? Quando você tá com 5 horas de Pode prova, crer. Quer foto sozinho, vai pro fundão. Mas aí eu vai pro tenho duas fundão. coisas pra gente caminhar pros finalmente aqui. Dois pontos. A sua maratona foi 5 horas e meia lá, você postou tal. Como que foi? Você curtiu? Teve dor, alguma coisa assim? Ou se você simplesmente estava numa vibe de festa, tal, tranquilidade? E o Cara, segundo ponto. Tá, fala isso, depois a gente fala outro. É, não, assim, a minha maratona, eu curti a maratona, né? Eu fiz em 5 horas e 36 minutos. Não era o tempo que eu queria fazer. Na verdade, a minha meta era trabalhar entre 5 horas. Na verdade, era aquele rolê de sub 5 horas. Era isso que eu queria. Uhum. Porém, eu tinha ciência que não era uma prova que eu ia fazer 100% correndo, que eu ia caminhar nela.
E aí, na verdade, a minha expectativa era caminhar próximo ao quilômetro 35, né? Então, eu tinha corrido Montevidéu, eu corri 33 quilômetros, uma prova dificílima comparada ao Rio. Tipo, Montevidéu a gente correu 24 quilômetros subindo e descendo ladeira o tempo todo. Eu falei, porra, se eu fiz esse Montevidéu, eu consigo, no mínimo, repetir 33 quilômetros correndo, ou 35. Os últimos 7, caminhei em trota. Mas eu tô com a dor no meu pé, essa que eu comentei, né, que eu estava conversando com a física, e a dor começou a incomodar, não era uma dor limitante, e aí começou a pesar a cabeça, entendeu? Tipo, Uhum. enquanto não estava doendo mais ou menos, eu estava de boa. Só que aí começou a pesar na cabeça de, porra, e se essa dor chegar num nível insuportável? E se ela me paralisar? E se eu estiver piorando ela aqui, né? Não, isso eu não estava preocupado, não. Tipo, Ah, se eu é? estiver Ah, tá piorando bom. ela e eu terminasse, eu estava no Uhum. modo kamikaze. Depois a gente resolve. Depois resolve. O meu medo era eu não concluir a prova. Isso eu estava com medo de um caralho. Ah, de Porque novo, eu não. sabia do risco que era se colocar numa linha de largada de uma maratona exatamente um mês depois de abandonar a última. Né? Eu até fiz um post. Eu coloquei na legenda, né, que a minha terapeuta tinha perguntado como é que você vai se sentir se você abandonar essa de novo, porque é uma possibilidade, né? O que é que a gente quer acontecer? Eu falei, não sei, só sei que você vai ter muito trabalho. Então essa é a minha preocupação, tá ligado? É... Aí, A terapeuta feliz e triste, né? Não sabia qual é... que torcia. exatamente. Não, ela estava triste, porque ela ia receber a mesma coisa com mais salário, com mais trabalho, tá ligado? Vai ter que Ia ouvir mais, levar né? mais Pode bem crer. pra gente, pra ela. Então, quando chega ali no quilômetro 28 e 29, meu pé começa a incomodar um pouco. Mas o que eu tenho, que eu não sei ainda exatamente, né? Eu vou fazer ressonância agora, raio-x e tal. Não é uma dor que ela se mantém consistente e piora sempre. Então, pô, tinha horas que eu esquecia, né? E aí do 28, a partir do 28 eu já comecei a caminhar e trotar. Eu acho que eu cheguei no 33, eu só caminhei. Assim, foram 9 km, Uhum. né, caminhando, tipo aquela caminhada de putz, cara, deixa eu dar uma caminhada rápida aqui para eu fechar o quilômetro com 9 minutos e meio. Sim. Tipo, porra, vou caminhar mais de boa, fechar o KM a 10 minutos. É... Mas foi uma maratona foda, em nenhum momento pensei em desistir, né? Eu acho que cumpri uma meta dela, né? Eu queria, assim. Tinha uma questão cabalística, né? Pô, quando eu fui largar na maratona de Montevidéu, eu falei, pô, mano, eu quero fazer minha 7ª maratona, tá ligado? Tipo, eu quero fechar 7 maratonas e depois pensar o que eu faço da vida. Mas a maratona é uma desgraça, gente. Se vocês não fazem maratona ainda e querem fazer, cuidado. Eu saí de Montevidéu falando, mano, eu não vou mais fazer maratona. Tipo, esse ano, né? Vou me cuidar, vou preparar meu condicionamento, quero voltar a correr rápido. 2027, eu vou entrar no ciclo de maratona, tá ligado? Tipo, corta para minha hipocrisia um mês depois, numa largada. 3 semanas depois, tá lá de novo. Porque tinha aquela questão de uma coisa que até Silvio Boy aqui, para encerrar, né? Foi a primeira coisa que ele me perguntou quando eu cheguei na área, né, na área VIP com a medalha, né? E aí? Tirou essa ziquezira, né? Aí eu, tipo, captou a minha mensagem. É isso, tá ligado? É Tipo, isso. porra. Mas foi Não isso, é foi igual, foda. Foi... mas é próximo àquela situação de correr uma segunda maratona, tá ligado? Porque a primeira você tá lá, né? É novidade, você tá feliz, você tá animado, tá numa euforia, vem energia, vem força, você não sabe da onde você termina ela. Aí você vai fazer a segunda. Aí você fala assim, pô, agora já não é a primeira, não tem mais aquela novidade, né? Agora é você e a maratona. Mas a É, hora que você termina a segunda maratona, você fala assim, eu acho que eu entendi como funciona essa distância, né? Mas é puxado. A maratona a gente tem que respeitar a maratona sempre, né? total, total. E aí é um último ponto, cara. Eu estava acompanhando de casa, né? E perto assim, de algumas questões que a gente teve no passado, né? Porque assim, quando dá um problema, tipo, ferve a internet, né? Porque, às vezes um problema com justificativo ou sem justificativa, ferve a internet, até se explicar o que aconteceu no problema. E, mano, passou lá quinta, terça, quarta, quinta, sexta.
Sábado, zero problema. Eu, pelo menos na minha bolha de rede social lá, zero problema. E tava todo mundo no Rio. Até o domingo, Exato. tá ligado? Até o domingo, que daí aconteceu a situação lá do rapaz, que eu acho que se chama Hudson, se eu não me engano, do handbike, que teve um problema para largar a maratona. Não acompanhei mais essa discussão, não sei quais foram se a maratona respondeu, se o Sérgio Rocha já discutiu Já. essa situação, né? Mas aí você intera a gente aqui de qual que foi porque o Sérgio Rocha sempre tem a resposta da equipe, né? Ele é um jornalista investigativo. Mas Isso, foi a isso. única coisa que eu vi que aconteceu de problema, um problemaço, tá? Foi tipo um problema enorme. É. Mas pelo que eu vi do fluxo da coisa ali, tava tudo rodando liso até esse problema com a largada da maratona do rapaz do handbike. Não, então, problemas da Maratona do Rio e pontos para melhorar. Eu acho que esse questão, né, do atleta que ia largar no PCD, assim, para a galera entender qual foi o problema. Ele era um atleta que ia largar, né, na categoria PCD e como ele é cadeirante, larga antes da elite. Porque se eles largarem depois da elite, eles terminam a prova antes da elite e eles precisariam ultrapassar a elite, questão de segurança, etc. E um staff da prova sem noção, porque, gente, eu não trabalho com nada, gente, tipo, você só precisa assistir maratona para você saber essas coisas. Não deixou o cara largar antes, né? Colocou ele para largar atrás da elite, né? E ele tinha explicado que a categoria dele era na frente da elite. Depois que a elite larga, que outro staff que entendia do Paranauê vê ele e fala, tipo, mano, o que é que você tá fazendo aqui que você não largou? E aí a Maratona do Rio se dá conta da merda, né? E aí pensa na logística, não tinha como largar o cara, porque se largasse o cara ninguém podia ultrapassar a elite. Provavelmente deve ter cláusulas, deve ter questões aí contratuais e pensando, né, nesse E a velocidade aspecto dele é da mais maratona rápida, né, do seguir que todos da. os ritos. Exatamente. Então, se a gente pega, por exemplo, os recordistas mundiais, né, os caras terminam a maratona em 1h30, 1h35, né? E aí, enfim, o cara não largou, né? Sérgio Rocha fez um episódio sobre todos os problemas, bom porque já facilita a nossa vida. Então esse foi um, né? Teve a situação lá do pessoal, né, que estava de motocicleta elétrica, né, no percurso, né, quase derruba, quase atropela um corredor, né. Teve a questão da galera tentando entrar como pipoca, mas isso a maratona mandou bem demais. Mas o que de problema que teve? Eu acho que esses foram os principais, assim, né? A Maratona do Rio já se pronunciou sobre todos eles. Né? A Maratona do Rio se pronunciou em relação ao atleta, né? Inclusive, enfim, reconhecendo o erro, né? Se colocando à disposição de, no próximo ano, dar todas as condições para ele viver uma experiência na Maratona do Rio, que seja uma experiência que condiza, né, com o que a Maratona do Rio prega e com o que ele deveria ter direito, que ele teria direito, ele foi prejudicado, né? Então, a Maratona do Rio respondeu isso em comunicado e deve estar em contato com ele. Em relação à questão do pessoal com a motocicleta, né, que era da assessoria Bora, a Maratona do Rio também informou que iria notificar, né, assim como foram notificados, né, então as pessoas envolvidas, né. Me esqueci o nome da namorada de Ian, porque a Ian é a namorada, né, enfim, todo mundo sabe, não tem porque Todo mundo ter sabe, dedos porque com tá, nomes. sempre tem uma história. Sempre tem uma história. E aí, enfim, né, eles são patrocinados pela Adidas, né, então a Maratona do Rio, né, informou também que iria notificar, né, e tomar as medidas cabíveis para que isso não ocorra, né, novamente. Existe uma possibilidade de gradear o aterro, né, então maratonas fora a gente vê que é totalmente gradeada, né,
Então, a possibilidade vai ser gradear todo o aterro para não ter gente transitando ali na prova. Então, acho que são pontos que são de fácil resolução, né? No caso do atleta que não largou, foi um erro, né, de uma pessoa da organização. Então, é o erro da prova que colocou uma pessoa da organização lá que não sabia sobre, tá ligado? Isso, né, é fácil de resolver. Em relação a essa questão de logística durante o percurso, também eu acho que é coisas que dá conta, né? Então, eu acho que esses foram os aspectos mais gritantes, assim, da Maratona do Rio. A melhorar para o ano que vem. Sim, que assim, tirando o caso do atleta, as outras coisas são simples até, né, assim, para resolver. Então, legal, cara. Sim, foda. A questão do atleta eu achei um problema muito grande. Muito, 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 muito grande. Porque a gente comentou, né, assim, do ano passado. Não, Ah, faltou medalha. Medalha tu é um manda pelo prejuízo correio. Entendeu? Você não tem, irremediável, tá ligado? você não tem experiência, você não tem o momento, mas a medalha chega no cara. Entendeu? Faltou camisa. Bom, a camisa chega na pessoa. A prova não chega, mano. Isso que fiquei puto em casa, sabe? Que, mano, não tem como resolver. A não ser que você. Aí o cara vai ter que esperar um ano, tá? Aí beleza, o cara vai ter um tratamento VIP de elite no bagulho aí pra compensar. Mas aquela Total. coisa, né? Pelo que a gente tá vendo ali, a Maratona do Rio tá querendo realmente se tornar uma major, tá trabalhando para isso e parece que a cada ano ela tá conseguindo dar passos largos até esse objetivo maior aí. Exato, cara. Então, indo para os nossos finalmente, para a gente encerrar esse episódio, que seria um episódio rápido de 30 minutos. A Maratona do Rio bateu o recorde em solo feminino, né, com 8 mulheres correndo abaixo do que antes era o tempo mais rápido de uma mulher no Brasil. Então, a vencedora foi a etíope, a Gadize Mulu. Ela fez em 2 horas e 25 e 47 segundos. Sim, braba demais, né? E no masculino, a gente teve a Maratona do Rio ficando a 2 segundos do tempo mais rápido em solo brasileiro que foi batido, né, na Maratona de Porto Alegre, quando o etíope Tsegetsai Getawa venceu com 2 horas 10 e 21, né? Não, na verdade, o etíope, o Tsegetsai, ele venceu a Maratona do É Rio difícil, é difícil. Calma. é É difícil, difícil. com 2 horas 10 e 22, né? Depois com horário corrigido, né? E ele precisaria correr 2 segundos mais rápido que o Daniel Iprono, esse sim de Porto Alegre, que correu em 2 horas 10 e 21, cara. Diga aí pro Etíope. E eu acho que para a Maratona do Rio também ficou aquele gostinho de porra, ia fechar com chave de ouro, Quase. cereja do bolo, Quase. os 2 tempos mais rápidos do Brasil, um evento foda. Mas, cara, isso, na verdade, eu achei uma coisa boa, farei um post sobre isso, que reafirmou a força e o papel das mulheres, né? A Maratona do Rio no Brasil, eu não lembro outra, foi a primeira prova que o número 1 foi para uma mulher, né? Então, na elite os números são Uhum. seguidos, tá? Então, por isso que você não vê uma mulher correndo com o número 1, porque geralmente o atleta mais rápido na prova é um homem, então fica com o homem, o número 1, né? E a Maratona do Rio fez isso, né, antecipadamente, e teve, né, uma grata surpresa de ter 8 mulheres correndo um tempo mais rápido, né? E isso acho que reforça o papel importante que a Maratona do Rio, inclusive, tem feito de jogar luz sobre a importância das mulheres no Exatamente. mundo feminino. E ontem, inclusive, eu estava conversando com a Aline, ela que é da organização, né? Enfim, estávamos conversando, inclusive, Joãozinho, né? Iremos gravar com ela sobre coisas diversas que não seria a Maratona do Rio. Ela ficou de me dar uma data semana que vem. Aguardamos, Sobre a aguardamos. importância não só das mulheres como corredoras, que é isso que apareceu na mídia, mas que hoje a gente tem, né, num trampo direto ali mesmo, né, uma equipe fixa da Maratona do Rio, que majoritariamente é as mulheres que seguram a barra da Uhum. Maratona do Rio, entendeu? Então é isso, Exatamente. parabéns a todas as mulheres que viraram maratonistas, que completaram os 42 quilômetros, os 21 quilômetros, os 10 e os 5 na Maratona do Rio. Vocês são foda. Cara, É uma isso última então, pergunta pra Joãozinho. gente acabar. Uma última. Prometo que é a última.
Você fez a maratona no percurso antigo, no percurso que tinha mudado e no percurso antigo que retomou agora. Qual que é mais legal? Você Cara, tem que dar uma opinião. Qual que é mais legal? Não pode falar, não sei. Qual que é mais não, legal? então, eu tenho uma opinião sobre aspectos diferentes. Se eu for correr para tempo, se eu for para o Rio querer tempo, eu iria querer correr no percurso antigo. Se eu for Tá. querer diversão e beleza, eu vou querer esse percurso atual, certo? Então, as duas subidinhas que tem no Joá e no elevado no Niemeyer são ok, assim, não é nada absurdo, mas eu acho que para tempo o percurso antigo era melhor, visual, sem sombra de dúvida, indiscutivelmente. Esse percurso novo, que era o novo antigo, é 10-10. Da hora. Bom, vamos saber. Só essa pergunta. Agora a gente pode acabar. Então é isso, muito obrigado, senhoras e senhores. Quem não nos avaliou ainda no Spotify, deixa 5 estrelas pra gente. Quem não é nosso apoiador e quer nos apoiar, tem o link na descrição desse episódio. Cupom Ironias Dona Dobro, apoiadores, amamos vocês. Valeu, é nóis. Você que tem Valeu. alguém, amigo correndo novo aí, passa nosso episódio para eles, porque a gente é legal. Eles vão gostar de ouvir Exato. coisa sobre corrida. Valeu! Valeu.